engrenar. Aí quando fala o que é campanha, eu já tenho pregado sobre isso, falado sobre isso. A palavra campanha vem de campina, um campo, né? Uma área geográfica, um agrupamento militar, treinamento, uma engrenagem, um conjunto de esforços para o mesmo fim. Quando nós fazemos uma campanha, nós fazemos um propósito sobre o qual nós estamos empenhados. Se é 7, se é 3, se é 8, se é 30, se é 40, se é 21, se é 70 dias, para que aquele propósito seja, aquele nosso esforço seja alcançado. Eu quero a libertação do meu filho, então eu vou fazer uma campanha. Eu quero a libertação da minha sogra, então eu vou fazer uma campanha. Toda campanha é um conjunto de esforços com o objetivo de atingir o mesmo fim. A igreja está em propósito, qual o propósito? De orar para Deus libertar as almas oprimidas, as vidas que estão lá no mundo. A igreja está em propósito para que a irmã que está enferma receba a cura. A igreja está no propósito para quê? Para que Deus envie pessoas para esta obra. A igreja está em propósito numa campanha para quê? Para que Deus venha libertar, para que Deus venha dar saúde do povo, para que os irmãos sejam despertados para a obra de Jesus, para que a igreja possa cada dia caminhar com mais amor, com mais dedicação, com mais esforço, e que quando for a sua voz, levantar a sua voz, e quando for a boca no pó, ali sabe que Deus vai responder. É esse o propósito que nós levantamos e fazemos uma campanha, um objetivo sobre o qual nós almejamos que Deus responde para nós. Se nós estamos aqui fazendo uma campanha ou uma corrente, ela contém elos ligados para nós conseguirmos. E se nós estivermos ligados com uma engrenagem, desde a menor até a maior, certamente nós vamos alcançar o nosso objetivo. Eu poderia pegar a história de Israel e começar do Gênesis ou lá do céu, onde começa no Ezequiel lá, e no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo de 9 a 16, e começar de onde veio a primeira rebelião e trazer até o propósito de Deus colocou Israel aqui nas mãos da Assíria. E nós fazemos um esboço, porque tudo tem um objetivo. Deus não queria falar com alguém, ele enviava um profeta. Deus não queria falar com alguém, ele enviava uma mensagem, o mensageiro trazia, e ali era entregue a mensagem. Se a pessoa cresce ou não, o problema é dele, mas a mensagem era entregue. E quando nós estamos em uma campanha, nós estamos todo mundo reunidos para poder ajudar alguém. Campanha é um conjunto de pessoas que está no objetivo, agrupamento militar para enfrentar uma guerra. A igreja, a luta da igreja não é contra os membros da igreja. A luta da igreja não é com quem está lá fora. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra a potestade das trevas que contra as regiões celestiais. Então nós estamos no propósito de uma campanha para vencermos. Nós às vezes estamos debaixo de um jugo, mas o que é jugo? Jugo é uma câmara, já foi falado, então vamos entrar no Cristo. Sobre a qual nós estamos ali sofrendo por causa desta opressão. É uma tristeza, é uma depressão sobre a qual nós vimos 6 pessoas na Bíblia que passaram por esta situação. Jó passou por depressão. O salmista Davi passou por depressão. Vários outros Elias passou por depressão. Mas uma coisa, Jó teve a certeza: o que ele passou ele não devia, mas Deus provou porque chegou
tinha 7.000 ovelhas, 1.000 jumentos, que tinha ali a sua frota ali. Tinha 500 jumentos, 500 juntas de boi, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. O homem perdeu tudo que Deus viu do Oriente, os descendentes de Ali, de Esaú, os amalequitas. Ali tem os filhos do Oriente, os árabes. E o homem estava numa situação difícil. Mas ele entrou por uma canga, por um jugo sobre o qual os seus verdadeiros amigos o acusaram. Mas ele não deixou de ser a menina dos olhos do Senhor. Mas ele perdeu tudo. Se você perde um filho, você fica desesperado. Se perde 2, você fica desesperado. Mas se você perder 10, como ficará a sua vida assim logo em seguida? Quantas campanhas Jó fez? Ele entrou num estado de depressão. Nós fazemos uma campanha para libertar alguém da depressão. É o jugo. Nós fazemos uma campanha, proposta de jejum de 70 dias, 71, nós fazemos uma campanha de 21 dias, nós fazemos uma campanha de 7 dias. É o caso desta campanha, 7 dias, 7 quarta-feira para Deus libertar. A situação que Elias viveu, um homem que, quando um soldado, 50 soldados chegou para prender, quer saber se eu não dá minha palavra, dessa fogo do Senhor, mas não tudo. Esse é o fogo do Senhor, matou. Matou mais 50, segundo a minha palavra, dessa fogo do Senhor, que expressou tudo. Matou 50, depois chegou mais 50, Deus, o anjo do Senhor falou: Elias, desce e vai. Depois o homem corta uma mulher chamada Jezabel e vai esconder na caverna. A depressão é uma coisa tremenda e profunda, irmãos. Quando nós lutamos com uma canga, com um jugo, uma coisa que está no nosso ombro, aquele dançar, você começa a assim, ó, chega um ponto que você não consegue mais carregar. A situação que Davi passou, olha que momento difícil. Até o seu próprio filho queria tomar o seu reinado à força. E nessa situação chegou os filhos de Israel, até os escribas, aqui no capítulo 10, assim, primeiro em diante, vocês vão ver que os homens da lei, os escribas, os escrivãos, eles escreviam leis para deturpar, para desviar as coisas e os direitos das viúvas, dos povos, e Deus estava indignado com aquela situação. Eles decretavam leis injustas que não poderiam ser cumpridas. Era um carro, era uma canga, era um jugo pesado. Preciso entrar muito nessa mensagem? Não. Vocês conhecem a história de Salomão, do filho de Salomão, a situação que eles passaram quando foram tomar conselho com os jovens. Então, meus queridos, que nós passamos é um momento difícil. O povo de Israel aqui passou momentos que Deus estava irado. Eles estavam em adultério, em fornicação, eles estavam roubando. Por que estavam em adultério? Adultério não quer dizer homem com mulher, casado com casado. Assim, traição não, irmãos. Porque estavam adorando imagens, Deus, ídolos, deuses estranhos que não faziam nada. Porque nós sabemos que em Isaías, no capítulo 64, versículo 4, está escrito assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos perceberam, e nem um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus fez tudo para Israel, e Israel chegava ainda em curta vontade de Deus, caminhou no deserto 40 anos, e ali estava Deus pelejando com aquele povo. Deus tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Fala aqui o texto. Deus agora vem trazer o povo de Israel com carinho, mas Deus fala, ele cumpre. Deus falou. O Salmo 95, versículo 10 e 11. Porque eu jurei na minha ira que ele não entrará no meu repouso, porque é um povo que erra de coração. Eles erram sabendo. Então eu jurei, eu fiquei irado com esse povo, e eu não vou deixar entrar na terra prometida, no lugar que eu prometi. De 20
anos, para cima morreram todos. Aqui está o povo de Israel novamente. Quem estava oprimindo Israel? O próprio povo de Israel. Pessoas de dentro de casa estavam oprimindo eles. Os homens davam leis que Deus não poderia cumprir. Os homens davam decreto e os escrivãos já escreviam e concordavam. E Deus olhou aquilo um absurdo. Sabe o que Deus fez? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vocês estão aprofundados na idolatria, vocês estão aprofundados na bruxaria, na feitiçaria, na cumbaria, invocando deuses estranhos, porque o fundamento é: não adorará outros deuses, não fará para ti mais de escultura, porque só eu sou Deus. Irmãos, o texto é lindo, a história é linda. É por causa disso. Quando você pega o Isaías 41, versículo 8, 9 e 10, você vai ver esse profeta Isaías, profeta que profetizou no ano aproximadamente 760 a 753. Foi no ano em que foi fundado Roma e que caiu Babilônia. No ano 753 foi o fundamento de Roma, antes de Cristo. A Assíria é um império muito grande e poderoso. Agora está para poder entrar agora e dominar agora Israel. A parte do norte e a parte do sul. As 12 tribos. Pecar de idolatria. Jerusalém estava no meio das cidades do sul. E a cidade do norte de Israel também, que era a capital, que estava com a sua capital Samaria. Deus estava revoltado. Então ele estava agora com um jugo, uma alma agora que estava agora nas mãos de quem agora ia subjugar. E agora com uma canga, com um jugo sobre o qual eles tinham que pagar aquele preço. Porque Deus falou. E o que Deus fala, Deus cumpre. Quer ter uma certeza do que eu estou falando? Dá uma passadinha depois do capítulo 27 de Jeremias, capítulo 28. Deus falou que ia corrigir o povo de Deus ali. Que eles iam também ser servo da Babilônia, ser subjugado. E ele, Jeremias, agora ele faz uma canga e coloca no seu ombro e vai mostrar para esse povo. Sabe o que acontece, irmãos? Jeremias fez uma canga e fez algemas, ele colocou em si mesmo. E enviou para os templos, para os reis, na época de reis e reis. Então ele foi enviando, mas os sacerdotes da época, os profetas da época, profetizaram mentira, falaram que Deus não falava, e Deus falou: eu estou injuriado esse povo, porque falou uma coisa que eu falei, falou uma coisa que eu mandei, eu não mandei. Então Jeremias, a coisa vai mudar. Aqui não é diferente, irmãos. E lá vai o povo de Israel. Sabe o que acontece? Deus vai para o povo e manda Jeremias. Já pensou, pastor Marco? Morreu também, mandou sobre ele, falou: faz uma canga, que um boi é colocar no meio, mas faz só você. E Deus mandava você caminhar aqui do Limoeiro todinho, até Vila Formosa, aí batindo com a canga nas costas. Hein? Então Deus mandou Jeremias. Sabe o que acontece? Ananias era um profeta de Israel. Um profeta que profetizava, que agradava o povo. Então sabe o que Deus fez? Com Jeremias, faz uma canga e faz algemas e distribui. E manda mensageiro falando sobre isso. Jeremias vai fazer. Sabe o que acontece? Ele vai, carrega aquela canga, estava pesada. Estava com um fardo pesado por causa do povo. E Deus mostrando para eles. Ananias, um profeta lá falso, que profetizava mentira. Ele pega a canga, como já na história, que passou por eles, mas fala de canga, fala de jugo. Sabe o que acontece? Ananias pega a canga de Jeremias e quebra. Falou a eles que dentro de 2 anos, era 70 anos. Dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de tal cidade. Que vai então em pedra, vou derrubar. Eu sei, no crime, nós estamos fugindo. E ele vai e quebra e prega essa profecia. Sabe o que Deus fala? Fala Jeremias, vai lá. Volta lá, Jeremias falou: você falou assim, o Senhor falou 2 anos. Eu pergunto o que ele fez. Jeremias não brigou com ele, não discutiu com ele. Sabe o que Jeremias fez? Amém! Sabe o que é amém? Conformidade. Se não precisamos discutir com ninguém, fala amém, confia no
Irmãos, nunca quebra o que Deus colocou em você. Não corte um pedaço na cruz, mas entenda o propósito de Jesus nas suas vidas. Entenda o propósito da campanha. Entenda o objetivo do que você está fazendo. Porque quando você pedir a Deus, Deus vai responder com fogo. E Deus falou para Ananias, eu não vou entrar no assunto, daqui um ano você vai morrer. Eu não era profeta de 2 anos, tinha 70 anos, ele falou: 2 anos Deus quebraria o jugo. Não quebrou. Sabe o que acontece? Neste ano, Ananias, profeta de Israel, morreu. Ele morreu. Porque não foi Deus quem quebrou o jugo. Não foi Deus quem quebrou a canga, não foi Deus quem tirou o jugo, não foi Deus quem tirou a canga, não. Foi Ananias. E acontecerá naquele dia, porque vai ter um tempo determinado, mas tem que cumprir os dias que Deus determinou. Se esse aqui está andando, esse é 69. Então falou, naquele dia acontecerá que o jugo será tirado dos seus ombros. Tudo será quebrado pelo poder da unção. É pelo poder da pessoa que está renovando, está completamente cheio do Espírito Santo, está buscando a Deus, está lutando, mas não vai quebrar o propósito, porque 70 anos é 70 anos. E o Espírito Santo vem como renovo. Aí não tem Nabucodonosor, não tem ali a Síria, não tem Ciro, ali não tem inteiro nenhum em Roma, porque é Deus quem falou. E como Deus fala, Ele vai cumprir. E a palavra dele não volta atrás, porque Ele não é um homem para que. Vou contar para vocês rapidinho. Os 2 irmãos são aqui do Nevoeiro, eu não vou expressar o nome. Se quiser perguntar depois, eu falo para vocês, mas aqui no microfone eu vou citar. Chegou uma pessoa perto de um tempo atrás e me contou o assunto na casa dele. E ele estava com a barriga inchada. Aí eu olhei para ele assim: você tem 20 reais para prestar para comprar um remédio que custa tanto, eu não tenho condição de comprar, eu estou precisando de comprar esse remédio, só tem 3, eu estou assim, assim, assim. 3, 4, 5 anos. Isso foi na minha presença. E tem um irmão, se vocês perguntarem, ele vai confirmar para vocês. Aí a pessoa virou para mim e olhou. Aí o outro falou: ele está passando muito mal. E ele andou com a barriga assim, eu notei. Falei para ele: vou fazer uma coisa melhor que 20 reais para eu comprar um remédio. Ok, eu vou orar por você. Coloca aqui, pastor Marcos. Olha, irmão, eu estou fazendo uma comparação, eu vou mostrando que eu vou orar. A barriga maior que essa, né? Então, sabe o que acontece? Eu fiz a mão dele e orei. Vai ficar bem mesmo, no seu limite. Mais ainda, nossa, sempre, irmão, sabe o que acontece? Ele abriu a boca além do seu limite e a barriga dele formou uma carne na hora, assim, ó. E ele formou aquele tio e reganhou, ele saiu, bugalou o olho e os olhos começaram a correr lá, gritando, e ele rasgando a boca dele, saiu de dentro dele na hora. O irmão dele arrepiou. Não sou eu, Jesus. Ele falou para mim: Roselino, eu senti, rapaz, o tempo saindo de dentro de mim. Irmãos, a coisa é séria. Ele sentiu demônio, ele confessou com a própria boca dele. E quando ele saiu do dentro dele, ele olhou dentro dele. A lágrima desceu. Não foi lágrima de choro, não. Foi na marra, uma coisa forçada de dentro para fora. Feitiçaria, macumbaria, bruxaria, porque quem estava envolvido mexia com bruxaria. A coisa é séria. Ele nunca mais pegou ele, até hoje. Igreja do Senhor, se o Espírito Santo está na sua vida, demônio não vai brincar com você, não. É demônio longe e o Espírito Santo em volta e dentro de você. É
jugo não pode ser quebrado pelas mãos humanas. O jugo espiritual pela Bíblia Sagrada, ele é quebrado pelo poder de Deus. E o povo de Israel precisava passar por essa correção. E Deus falou para eles. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Tu, ó Israel, porque tu, ó Israel, a quem eu escolhi, e tu, Jacó, a quem eu elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Olha bem, ele era descendente de Abraão, amigo de Deus. É uma honra muito grande quando alguém da nossa família tem esse título, amigo de Deus. Quando alguém recebe o seu pai foi o homem de Deus, o seu tio foi o homem de Deus, o seu avô foi o homem de Deus, a sua avó foi mulher de Deus. Então entenda a mensagem: quando alguém é de Deus é porque escuta a palavra de Deus, e quando alguém não faz nada para Deus é porque também não merece o título de ser chamado que ele é de Deus. Vale a pena, irmão, nós dedicarmos a nossa vida diante do Senhor. Aqui, eles não podiam combater o Assírio, que era uma potência na época. Mas Deus falou: olha, vocês que estão reunidos aí no Monte de Sião. O Monte de Sião é um monte ao lado de Jerusalém, que simboliza o trono de Cristo. E quem consegue arrancar o trono de Cristo? Porque o reinado de Cristo Jesus é rei. Como diz ali em Apocalipse 9,16, fala por quê? Nas suas vestes e na sua coxa, uma faixa transversal. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Se ele é rei dos reis, ele não tem competitividade por hierarquia. Ninguém vai tirar ele do trono dele e ninguém vai mover o trono dele, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Vou contar a ilustração para vocês. Um certo homem, o seu filho levou uma batida de carro e de repente ele foi desacordado todo, quebrado no hospital, risco à morte. O seu pai pegou ele, levou ele para o hospital correndo, ele as águas mesmo, e ali desesperado. Sabe o que acontece? Chegou no hospital da enfermeira e ele nervoso, xingando, falando, brigando: cadê o médico, cadê o fulano, cadê o meu filho, tá ruim, cadê o povo, cadê o povo responsável daqui? Daí a pouco passa e chega um homem correndo desesperado. E ele está perguntando: é o senhor que é o médico, é o senhor que é o médico, é o senhor que é o médico? Calma, o meu filho está ruim, cadê a sua responsabilidade? Não tem ninguém aqui, cadê o seu compromisso? Tu não tem vergonha? E o homem falou para ele: calma, o seu filho vai ficar bem, calma, vai ficar tudo bem. Quem tem compromisso e responsabilidade não deixa nada tirar o seu foco. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com a igreja. Deus tem compromisso com Israel, como tem até hoje. E o povo de Israel foi chamado de tua, quem escolhi dos seus tribunais remotos, a quem te chamei e disse que tu és meu servo, tu és meu, eu te escolhi, não te rejeitei, eu te chamei do seu tempo mais antigo. Não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te ajudo, a minha destra é fiel. Deus tem compromisso com Israel, Deus tem compromisso com a igreja. E quando aquele moço entrou, o moço ficou chegando lá de fora, entrou lá dentro, socorreu aquele jovem, fez a medicação, o cirurgia, mexeu o que tinha que mexer e saiu o homem nervoso. E falou: moço, eu já estou indo, seu filho está fora de perigo, tudo bem. Mas peraí, quem pode esse compromisso é essa responsabilidade? O meu filho está aqui, já está saindo. Olha, o que você precisar, pergunta para a enfermeira, porque eu já estou indo lá, ele fala, ele saiu. Ele foi perguntar para a enfermeira: o que está acontecendo? Porque meu filho está aqui, aquele médico responsável, ele não pode esperar, não pode ficar mais, eu estou numa situação difícil. A enfermeira falou para ele: olha, você sabe onde ele veio? Não. Ele veio atender o seu filho, mas o filho dele está sendo velado. Agora o senhor está vivo.
Viu a preocupação de Jesus na cruz? Deus nos socorreu, mas Jesus estava na cruz morrendo para nós ser salvos hoje. Deus tem compromisso com a igreja. E nem um minuto Jesus abandonou ela por nossa causa. E quando ele foi orar, o seu suor se tornou como gota de sangue. E muita gente despreza Deus e murmura de Deus. Pai, Deus, Deus, Espírito Santo. Então eu vou dizer para você: aguenta só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Aleluia. Assim você vai tratada por Deus. O jugo será despedaçado, o jugo será quebrado, e vocês ficarão livres e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Jesus. Porque a unção será, o jugo será quebrado, a carga será tirada, pelo poder da unção que está na sua vida. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Palavra maravilhosa no nosso coração. Porque o Senhor é aquilo que o pastor disse. Mesmo com o filho da cruz, segundo alguns estudiosos dizem que Deus não via o seu filho lá, mas que ele olhava e via uma multidão de pecados, uma negridão, e como ele se importou por nós, como que Deus se importou por nós. Ilustração maravilhosa, pastor José Deus usou. Aleluia. Mesmo com o filho na cruz, ele olhou para nós, porque nós somos propriedade peculiar de Deus. Aleluia. Eu, você, a igreja é propriedade peculiar do Senhor. E até depois que a pessoa morre, irmãos, Deus cuida desse templo que é morada do Espírito Santo. Aleluia. Nesta noite, aleluia, nós estamos no último elo desta campanha. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de Naamã? Ele teve que dar 7 mergulhos, porque até o 6º não resolveria a situação dele. E hoje é o 7º mergulho que você está dando. Aleluia. Glória a Deus.